Ontem, você disse para eles o de ontem? Não. Ontem à noite, estávamos sentados aqui e eu digo a Sarinha, a Sari, bom, vamos subir para cima já? Eram como o quê? Como as... Espera. Subir, a dormir, a descansar. Sentem-se. Já que estamos aqui. Ontem, você disse para eles o de ontem? Não. Ontem à noite, estávamos sentados aqui e eu digo a Sarinha, a Sari, bom, vamos subir para cima já? Eram como o quê? Como as... Espera. Subir, a dormir, a descansar. Sentem-se. Já que estamos aqui, íamos subir a descansar. E eu digo a... Sim. Digo a Sari, vamos subir. E sempre temos, vamos dizer, não é uma competição, mas quem sobe primeiro. E enquanto eu apago, fico um momentinho aí e Sari sobe rápido. Mas quando eu vou para me levanto, na mesinha, onde está o caderno, Sari? Está em cima? Busque. Quando eu levanto, viro para a mesinha e há um caderno. E aí, desenhe 2 dedos. Desenhe 2 dedos? Você sabe que normalmente quando você vai desenhar, você faz isso. Porque a maioria das vezes a pessoa faz com as crianças. E grava isso aqui para tê-lo como isso me deu voltas hoje no dia, mas veja como hoje vão se falar certas coisinhas. Estava no... Sim. Estava na cadeira e esse caderno estava fechado. Você tinha uma lista que fazia sempre das coisas do dia a dia. Estávamos como assim. Eu creio que tinha... Note, podia ser que isso foi o último que eu escrevi nesse caderno, dos temas do final de semana passado. Estava assim, com uma caneta. E aí na mesinha aí da sala, me levanto e desenho 2 dedos. E 2 dedos? Mas eu sem perguntar e sem nada, peguei o caderno, normalmente, pelo que disse, normalmente alguém faz isso e grava e desenha assim os dedos, quer seja as crianças ou alguém para fazer para que fique uma mão. Mas quando vou desenhar, que pego o caderninho, porque essa não era, esta tinha essa, busco uma página em branco, assim, faço assim, e viro a página, e faço isto. 2 dedos e pego e desenho aí, e pego e desenho a unha, e desenho isso assim, vê isso assim, e deixo aí e subo. Quando eu vou subindo, que eu vou ao banheiro, Sari está aí e me faz. E me levanto na pia e o que você fez? Ela me disse, não sei não. O que você fez quando eu entrei? E me disse assim. E vou descer, vou buscar o caderno e vou te mostrar algo que aconteceu alguns segundos atrás. E desci rápido para que ela saiba que não fui eu que me coloquei a... Mas foi uma tranquilidade que não me assustou em ver o que eu já tinha desenhado, que sabia que ela ia me mostrar no banheiro.
E desci correndo, mas correndo, não é? Para que ela visse que fosse... Eu, correndo, desci, busquei o caderno, subi. Isso foi o que você me mostrou. E como você nota, não foi nem 2 dedos assim, foi ao contrário. Porque foi o que ela me mostrou. Ou seja, que se você notar, quando você mostra assim, o que você vê é o dedo pequeno, porque foi a mão direita, foi essa mão, e ao mostrar estes 2 dedos, mostra o pequeno primeiro e depois o maior. E diz, mas como? E disse, desenha 2 dedos. Veja como a terceira etapa, quando foi mostrado ao reverendo William Branham, tudo o que estava ocorrendo aí já era numa parte culminante. Ou seja, pode ser a metade onde está todo o seu apogeu, pode ser ao final também todo o seu apogeu. Mas era a parte, o topo. Mas para chegar aí, as coisas começam de uma forma simples. E todas essas coisinhas, a pessoa não pode tomar levianamente, porque Deus está então mostrando algo, e já aí podemos ver como nos selos, ele diz como veio a Moisés, diz ao pensamento. E exatamente isso foi o que aconteceu ali. O mesmo que alguns dias atrás tinha me acontecido estando no terreno, que eu disse a Edwin, vem aqui. Houve uma reação nesse momento de algo no meu corpo que reagiu a isso que estava acontecendo aí. Talvez em outras ocasiões não aconteceu, mas aí aconteceu. Ou seja, Deus permitiu que se mostrasse algo de como ele também pode fazer e realizar essa manifestação. Não estamos para de sensações nem nada, mas todas essas coisinhas. E agora no domingo, começa a atividade, ou um pouco antes, era como as 9h50 por aí, quando chegou a senhora. Creio que uns 10 minutos antes por aí, não é? Ou um pouquinho. Pode ter sido 15 minutos antes. Ela queria me falar, mas já estava para começar a atividade. Eu disse que se sentasse ela, porque não ficou ali talvez explicado. Ou a informação correta, ela é da Califórnia. Conhece a filha deste pastor que é de Las Cruces, Texas. E dizem de Porto Rico que há uma pessoa assim e viaja da Califórnia a Porto Rico. Porque desejava que se orasse por ela. Agora, a etapa primeira e segunda, houve imitação porque o irmão Branham fez público a forma para que as pessoas vissem como era que o anjo tinha lhe mostrado o qual na visão da pesca. Aí mostrou como pescar. Mas todas essas coisas, o que estava mostrando aí era a maneira quando tinha as pregações, como era que era feito para com a mão, o sinal e tudo isso. E começaram a fazer isso mesmo, diferentes ministros, e causaram muito dano ao povo. Por que dano? Porque mesmo que tivessem boa intenção, não era o que tinham que estar o povo olhando. E a terceira etapa ia se cumprir em um quartinho, o qual foi mostrado ali. E disse, isso não vai ser um espetáculo público. Mas, como sempre Deus faz as coisas como as fez sempre, em entrelaces,
O que Deus esteve fazendo é entrelaçando essas etapas uma com a outra e já fisicamente se viu no domingo um entrelace mais marcado, do qual se tornava público mais. Aí, nesse momento, o povo somente está conhecendo quem vai estar ali dentro. E fica já marcado, e sem lugar a dúvida, de nenhum escolhido, que quando tudo isso estiver ocorrendo, vai ter a fé baseada lá em alguém que disse publicamente quem era. Mas vejam que isso, para os demais, é tropeço. E podem escutar e ter uma evidência de coisas tangíveis e físicas, e mesmo assim não vão crer. Porque assim aconteceu no tempo de Jesus. Se curou os olhos de um cego que o conheciam de nascimento, e mesmo assim não creram. Se ressuscitou aquela que ia ali no caixão, filha de Naim. Busca aí. Ou seja, já iam carregando ela. Ou seja, são diferentes eventos que ocorreram. Ressuscitou Lázaro. Então esse sim o deixaram um pouco mais. Não creram naquela que o melhor que tinha 1 ou 2 dias, vamos dizer, pouco tempo. Minha filha acaba de morrer, veja. Agora isso foi Mateus 9. O de Lázaro foi Lucas. Se querem, deixamos já, porque o vídeo era aqui. Isso para que não tenha, pois, se não imagine. Que coisa colocamos aí no pedacinho de vídeo, pois assim. O de Lucas foi. O de Lázaro foi em São João 11. 11. É preciso ver esse evento e este evento, e aí a pessoa pode saber os eventos que aconteceram antes desse dia, e depois vai a Mateus e também aí se vê. Porque neste diz, um homem principal se mostrou enquanto ele dizia essas coisas. Isso é São Mateus 9:18. Dizendo-lhes ele essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora, ou seja, estava. Mas venha e impõe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com seus discípulos. Aí onde vem a mulher com fluxo de sangue. Aí tudo isso pulamos a 20. A 23. Chegando Jesus à casa daquele chefe, e vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando as pessoas tinham sido... É preciso expulsar os incrédulos. Entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se essa notícia por toda aquela região. É preciso ver onde diz, porque um grande profeta se levantou. Aí onde creio que diz o de... Veja se aí é o mesmo caso. Agora busque para trás. Lucas. Esse caso foi outro, então. Porque diz, vê, a viúva, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim era. Mas este caso diz, aconteceu depois que ele ia à cidade que se chamava Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto
filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Agora, este caso, vejam, ali foi, acabava de morrer. Aqui, se vai enterrá-la, porque já vai um dia ou dois, coloque. Já no tempo de Lázaro, 4 dias. Vai aumentando a escala. E mesmo assim não creram. Porque a glória de Deus é manifestada para o crente. Se obtém benefício a pessoa onde a glória de Deus se manifesta mais, isso sobe e levanta a fé aos escolhidos. E quando Jesus já vai cumprir sua obra, ou seja, a obra pela qual ele tinha vindo, que era a obra lá na cruz do Calvário, que focou seu rosto, virou seu rosto para Jerusalém, mesmo que ocorreram depois coisas muito significativas, mas já tinha uma trajetória de 3 anos, onde estiveram se realizando coisas no meio do povo como uma base, ou seja, um entrelace. Agora, esse tempo ali é um tempo que corresponde ao tempo da sua segunda vinda, onde há um período de tempo também, onde se começa, em certo momento, a semana número 70, parte segunda, onde lá parou, e agora começa essa semana número 70 que falta, da metade dos 3 anos e meio, o qual é um tempo onde, antes disso, tem que já estar o ministério no meio do povo, operando e, como já foi visto pelo povo, esses escolhidos, tudo o que está ocorrendo na grande carpa, pois já os milagres e maravilhas que está prometido para Deus realizar no meio do povo na grande carpa catedral, já para eles estão feitos. Porque foi uma visão e isso tem que se cumprir. Portanto, a atenção já está nos escolhidos, já estão atentos. Para quê? Para escutar o que necessitam escutar, com o que recebem da parte de Deus aí nesse ensinamento, aí é que recebe essa fé de rapto. Agora, esse entrelace no qual Deus esteve operando depois da 7ª etapa, que ele disse ali, nesse que estava lendo agora há pouco, onde ele diz que não sabemos. Diz assim que vejam onde estamos no percorrido dessas 7 etapas pelas quais passou a Igreja do Senhor. Agora, aí, essa é a brecha que se abre, onde ele, em 77, disse que aí a 7ª era tinha terminado. E também o profetizou, diz que estou, não profetizando, estou uma predição, algo predito, nas eras está, que em 77 ia ser colocado fim aos sistemas mundiais e entrada ao milênio, que a 7ª era ia terminar aí.
Mas vejam, até o irmão William, tudo Deus o cumpriu em uma esfera espiritual. E a palavra do irmão Branham não caiu em terra. Não caiu. Se cumpriu. Mas se abre essa brecha onde faltava a construção do lugar santíssimo. E como não estava o lugar santíssimo terminado, onde iam ser colocadas essas pedras que iam compor esse lugar. Tinha que estar a construção feita e esse povo tinha que entrar pela porta da dispensação da graça que era Cristo. Porque aparentemente quando ele fala de que já saiu do trono de intercessão e tudo isso, irmão Branham, então já não há sangue aí? Não, irmãos, isso está para o futuro. Por isso que ele escreve muitas vezes futuro, 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 mas ele começou a pregar uma mensagem que todos aqueles que escutam agora escuta as mensagens que ele trazia. Não, ele disse que estava lá como leão. Ele disse que estava falando dos trovões. Ele disse que ele é o único, o último mensageiro. Ele disse que... E ele está falando do que seria nessa era onde se estaria correndo 7 etapas consecutivas, o qual era os 7 trovões trovejando consecutivamente. Mas, assim como o irmão Branham quis ir a Israel, foi lá, preparou tudo. E já quando ia estar já para ir, não, regressa. Mas qualquer um dirá, mas um homem como o irmão Branham fazer tudo isso e depois ter que o Espírito Santo dizer, não é você, regressa. O Espírito que estava operando nele era o de Elias. Portanto, ele sabia que ele sabia que ele tinha esse espírito ministerial, mas depois quando ele já percebe que tem que ser acompanhado por Moisés, o mensageiro dispensacional, então ele já entende um mensageiro como ele, pois regressa e já diz que isso tem que ser conforme Apocalipse 11. E Apocalipse 11, pois são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Agora, quem opera os ministérios é o Espírito Santo. E veja, o Espírito Santo, ao operar os ministérios, e opera o ministério que ele deseja operar. Quando estava trazendo as boas novas ali a Maria, ele estava falando a ela, não em sonho, mas estava falando diretamente. E anunciou, tocou essa trombeta. Ou seja, anunciou a primeira vinda do Senhor. Irmão Branham disse, anunciarás a segunda vinda. Mas ao vir em carne e trazer as boas novas, já não nessa esfera e nessa forma, o homem, onde esse arcanjo está operando, veja a parte mesmo humana que teve ali o irmão Branham, de que ele era quem tinha que levar, porque ele queria agarrar, pegar essa bênção. O fez se mover de certa forma para ir para lá. Agora, quando o irmão William fala, ele fala de certa forma que como é o Espírito Santo quem está operando os ministérios, pois
Pois ele sente que nele estão esses dois ministérios, porque é o Espírito Santo. Portanto, quando ele percebe, já podem ver aí mais claramente em 2014, 15, 16 e 17, ele já sabe que tudo o que foi trazido em tempos passados era um fundamento, uma base, onde complementava tudo que o reverendo William Branham trouxe, e com isso ele trouxe essas boas novas ao povo, dizendo como seria sua vinda. Quando ele diz que a vinda do Senhor ainda não se cumpriu, que isso foi em 2014, creio que foi, ele estava já falando ao povo de que esse tempo onde tudo o que ele falou, que estava refletindo, tipificando o que ia ser essa era da pedra angular e essa dispensação do reino, que tinha que ser fora da dispensação da graça, e se mandou eliminar os batismos, porque quem dá as diretrizes e o guia do povo sempre é o Espírito Santo. Aí estava ele dizendo ao próximo, diga ao povo, isso. Diz, é um homem cavalheiro e prudente, respeitoso em todos os aspectos e muito detalhista. Quem deu todas essas ordens foi o Espírito Santo, usando outro véu de carne e outra boca. Nunca ele pronunciou. Deixem de batizar. Deixem de dar Santa Ceia, de fazer a Santa Ceia. Nem diante do povo hebreu, nem diante de nenhum rabino ele disse, eu sou quem vocês estão esperando. Porque a esse que ele estava anunciando era quem correspondia a dizer eu sou. Mas tudo vai se falando e se cumprindo em certa forma para que fique registrado e fique falado, e depois já vem sendo vindicado aquilo que se falou. Quando ele disse em 2000, estamos entrando na sétima etapa e não sabemos quando acaba. É porque ia chegar um final, e depois da sétima, o que vem? A oitava. Mas na oitava ele se foi. Terminaram os batismos e tudo, e Deus então leva. E agora então, ao Deus estar cumprindo o que foi prometido, então há um povo que diz, era isso. Exatamente era isso o que ele estava falando. Agora que eu entendo, agora que eu vejo. Outros, então, vão para trás. Não, eu fico, ou seja, literalmente ficam na sétima etapa. E ficam na metade, porque nem batizam, nem fazem nada, nem sobem. Ficam aí, esses são os mornos. Ficam no limbo. E então começam a acrescentar. E a pensar que ele vem no cavalo. Veja o que eu escutei faz pouco tempo, que vem num cavalo branco. E aí começam a pensar como coisas místicas, como os pentecostais e tudo isso. Agora isso é algo terrível. Entrar nessa fase assim, isso já é escuridão total. E um engano total. E então se cumpre aí completamente o espírito de mentira que vem. E os agarra esses líderes e todo o povo que o segue.
E ficam então mais confusos e cada vez mais confusos. E já daí, neste tempo, que foi o que disse o anjo, não é bom ou não, que se confunda, que não deixe que te enrole, embarace a linha neste tempo. E isso é o que muitos têm confusos entre seus pés. Um grande bolo de fio de linha enrolado, embaraçado, que já quando você olha, parece tudo um saco de fio de linha que não sabe nem onde está a ponta para colocar no ilhós, mas há um povo que já encontrou essa ponta e já a introduziu nesse buraquinho e já está muito mais acima do que isso. Já está nessa etapa onde está escutando aquele que a coluna de fogo estava falando. Já passou por isso. Recordem que corre paralelo tudo. Agora, já todo esse embaraço e toda essa confusão, já passamos disso. Por isso, começamos agora há pouco falando do que vai ser em segredo. Algo ocorreu. E talvez, desde um pouco antes, desde essa data aí que se falou, de 13 ou 12 de junho de 2017, onde se falou e se orou pela cura de um homem que já não estava ali e que o mundo não soube o que aconteceu, como foi. Isso ficou guardado aí. Ou seja, que isso representa a ressurreição dos que partiram das eras e do nosso tempo. Pela palavra falada de um homem, nosso irmão William Soto Santiago ressuscitou. Voltou à vida. Agora houve um clamor aí nessa oração. Era necessário 7 trovões, era necessário a fé de rapto. Tinha que ter um homem clamando por isso e pedindo o que pediu Eliseu a Elias. Agora tudo isso depois vai se entrelaçando e ali foi público porque haviam pessoas ali. Depois, mais adiante, acontece uma série de situações onde já depois se deixa de batizar, manda eliminar os batismos e tudo, e já é tempo de ir. Já me vou. Aí venham para que se despeçam e façam isso, e façam isso, e façam isso. E depois, 2 semanas por aí, uma semana, 2 semanas depois, aí foi que falamos e tudo o que ocorreu ali. E depois se vai. Ou seja, depois de se despedir e depois de ir essa noite lá ao hospital, já o orar por ele para que volte, por exemplo, nesse mesmo dia sábado 30, não se entrou ali para orar para que voltasse. Não fiz uma oração ali no dia que ele se foi. Inclusive, ia verificar, confirmar com o Luiz Jorge, porque quando Luiz saiu e disse, se foi, acaba de ir. Aí eu entrei. E ele tinha os olhos abertos. Isso eu nunca disse. Ele tinha os olhos abertos. E minha mão direita o fechou. Não orei por ele ali. Qualquer um diria, mas por que não oraste? E
como eu fiz com tanto cuidado. Recordo que, por isso queria falar com o Luiz para confirmar. Eu deixei meio entreaberto, porque era a primeira vez na minha vida que eu fecho os olhos de uma pessoa que se vai. E não sei que pressão há que darle para que esse párpado caiga. Não sei que pressão preciso dar para que essas pálpebras caiam. Eu fiz com uma delicadeza que ficaram entreaberto e Luiz Jorge terminou de fechar. Assim foi. O que aconteceu nesse dia? Agora, vê como chegou até certo momento, onde depois e agora e depois disso passou esse ano, passou 2020, 2021, mas Deus já ia mostrando tudo o que ele ia começar já ao cumprimento pleno do que se tinha falado e começou porque Deus não muda a sua forma. E até que essa pessoa não está completamente já rendida a Deus para cumprir o propósito pelo qual Deus enviou, você nota que começa a falar de quem passou no irmão William, não porque ele, e quando já Deus continua falando e mostrando tudo, já como que já não enquadra a pessoa dizer a ele, mas é que é você. É você. Você está falando de mim mesmo. E começa a abrir o entendimento progressivamente. Porque alguns dizem, isso começaram dizendo uma coisa e depois como que ficou mal, não queria voltar para trás. Como o diabo coloca tanta farsa e tanta mentira ao povo. Porque como ele é tão bom nisso, pois tenta confundir o que é a maneira e forma de Deus operar pelos seus instrumentos. Mas tudo isso, quando o mensageiro já sabe quem é e que Deus está nele e que por meio dele é que Deus estaria cumprindo e realizando a obra pela qual foi precursado e foi trazido essas boas novas por esse arcanjo. Já não há quem lhe faça frente, batalha, nem problema, porque é uma obra divina. E como é Deus que está realizando seu programa com essa espada, quem lhe atravessa a frente, se é para a bênção, vai receber bênção. Mas se é para trazer problema, maldição vai receber. Porque ele vem como juiz, diz, como rei de reis e senhor de senhores. Como rei dos reis e senhor dos senhores. É uma obra que ninguém pode atrapalhar. É a menina dos olhos a que ele veio buscar. São seus filhos. É o mais precioso de Deus. Se ele não vai colocar uma palavra que usei faz pouco tempo. Mas qualquer que se atravessar no meio, na frente, não vai sair muito bem. Porque por um filho de Deus, Deus faz tudo o indescritível para resgatar de onde for. Agora note que quando se começou essa etapa no tempo do irmão Branham, das campanhas, e o anjo tinha dito como fazer as coisas, tudo isso, veja, se estava mostrando ali em uma
porção menor. Por isso ele diz, o que vocês viram em parte será mostrado em seu poder absoluto. Mas o detalhe foi que ele falou. E ao falá-lo, mas tudo isso, neste tempo, notaram que está ocorrendo o mesmo? Em uma forma moderna. Esses são os grupos independentes que começam também a imitar. E você vê que... Mas vem aqui, se você não está crendo no ministério, que há sob carpa, por que você deixou de batizar? Por que deixou a Santa Ceia? E não estranhe que virem, voltem para trás a batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se não creem no que ele disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Já depois, não é preciso ter isso, porque já isso que estava representando aí está presente. Portanto, o povo já está comendo já dessa árvore da vida para obter esse corpo eterno e glorificado. O mesmo que disse a Moisés, santifica o povo. Ou seja, para passar a terra prometida era necessário, se requeria certos requisitos para passar. Não podia entrar o povo como estava. E você vê que todo mundo começou a se endireitar. Mas o ser constante. Já depois, não, este como que está dizendo isso, eu não creio nele. Ele está dizendo que tire a maquiagem, mas se eu não creio nele, para que eu vou fazer caso? Porque começa a ser teimoso por desafiar, pois vou de maldade e vou agora pintar, ou a cortar o cabelo. São piores que a Jezabel. Porque vinha o rei, o Jeú foi, e isso ontem estávamos lendo por aí, e veja o que fez essa mulher. Ela se arrumou, diz que se pintou, Segunda de Reis. Creio que é Segunda de Reis. 8. Mira, a ver se é 8. Veja para ver se é 8. Ou Primeira de Reis 8. Segunda de Reis, essa mesma é. 9:30. Segunda de Reis 9:30. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos com antimônio. Ou seja, isso é uma tinta nesse tempo. Agora pode ser, pintou os olhos com Miss Claire, ou Saint Laurent, ou Estée Lauder. Como é desse esposa essa pintura? Revlon, tudo isso. E enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo porão, perguntou ela, teve paz Zimri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou. Agora veja, ele entra e a primeira que escuta, mas não a olha, olhou a janela, ou seja, estava já Deus mostrando por onde era que ela ia se atirar.
Por isso disse isso de ontem à noite também. Ou seja, é o mesmo que falamos nesses dias. Quando ele disse, não podes andar por esse caminho assim. Estava advertindo. Desde quando estamos dizendo? Os requisitos. Muitas vezes coisas pequenas. São as chaves. Porque podem dizer, mas se eu levo crendo essa mensagem, a mim não me diz nada, eu posso fazer isso? Não foi o que disse ela aí no sonho? Veja, se virou para as demais, eu posso te ouvir, lero, lero. Sim, porque é a forma. Veja, a mim não me acontece nada. Estou zombando, estou vivo aqui, estou fazendo isso. Eu disse quantas coisas, disse até palhaço, esse louco aí, e não me aconteceu nada. Com isso já estão, já assinaram sua sentença. E veja. E aí ele diz, quem é comigo? Porque haviam pessoas que estavam ajudando ela. Há um escrito que ele diz que quando se afastam de Deus, termina o homem o que? Escutando a voz de uma mulher. Primeiro, peito, que são os mais varonis e machos. Como é a outra palavra? Machista. E esses são os que terminam escutando uma mulher. Ou seja, isso, igreja ou mulheres representam igrejas, mas também no físico, no normal, se cumpre também. Não disse ele que quando se cumprir essa sexta visão de uma mulher se levantando na América do Norte, diz, pode ser a Igreja Católica, ou pode se cumprir também uma mulher. Do que se cumprir, ou as duas ao mesmo tempo. Mas nisso, veja, terminam escutando uma mulher. Quando a mulher foi dito que cale a boca e não fale, o melhor se salvará, diz, gerando filhos, servindo seu marido e não falando nem como pastora, nem como nada disso. Paulo aí falou. Agora, haviam pessoas ali servindo Jezabel. E aí foi dada a oportunidade a eles, porque depois que ela fez isso, que se preparou, aí Jeú disse, quem é comigo? Mas houve um silêncio. E teve que perguntar outra vez, quem? Ou seja, seguramente foi aí com voz potente. Quem está comigo? Ninguém respondeu nada, o silêncio. Quem? E seguramente ela se atreva a dizer que está com ele. Se atreva você. Não, olha, vou fazer isso. Porque esses são especialistas nisso. Veja, não se atreva a ir com ele, porque assim, não se atreva. Isso já é comum, já é normal, a pessoa já conhece. Mas aí eles, disse, dois ou três eunucos olharam para ele. Seguramente tinha mais, mas dois ou três eunucos. Ele disse, já como ele sabia, estava os eunucos ali, eu não vou sujar minhas mãos com ela. Assim que os mesmos que ela enganou, lancem ela pela janela. Disse Jeú, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo. Eles ali perceberam e creram. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E estes a pisotearam. Ou seja, depois desceu, subiu no carro, entrou no carro. A cavalo era aí com sua carruagem e passou por cima. Entrou Jeú e comeu e bebeu. Ou seja, que se alimentou, tinha fome.
Disse ele, olhai por aquela maldita, porque esse é o nome que cai a uma pessoa assim, é um maldito. E sepultai-a, pois é filha de rei, ou seja, por respeito ao rei, pois era preciso realizar o sepultamento. Nesse caso, poderia ser a filha de um ministro ou uma filha de uma pessoa importante. Pois é preciso sepultá-la. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Tinham comido os cachorros tinham comido. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse, essa é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita. Não caiu em terra essa palavra que Elias tinha dito, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco. Imagine, sobre a face da terra, sobre o campo, na herdade de Jezreel. De modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel, ou seja, se tornaria os excrementos dos cachorros, terminou sendo excremento do mal tão grande que tinha feito. Quando tirou, diz que confabulou, fez um caso fabricado. Foi o que colocou o irmão William ali. Nabote, a vinha de Nabote, tinha feito isso. Vejam, um caso fabricado. Ou seja, por engano. Ou seja, tudo que Jezabel fez, todo o seu trabalho, foi um trabalho de engano. Agora, tudo isso nos mostra também a pessoas que deixam ser usadas pelo diabo e usam o engano, a mentira, para arrastar todo aquele que quiser, todo o que puder. Todos que são arrastados. O irmão Branham falou do rastro da serpente. E ele disse que ia pregar, disse que ia expor nomes. Tudo isso nessa terceira etapa está sendo pregado já. Mas na forma em que Deus está mostrando e vai se falando, chega e chegará uma parte onde já com os resultados das pessoas, por isso vai percebendo de quem são os que se esteve falando e os que ficarem vivos, que passarão pela tribulação. Recordem que a mensagem, a pregação do dia de vingança do nosso Deus, e onde quer que estiver o diabo atuando, porque ele necessita instrumentos também, pois receberão aí o juízo, mesmo que depois perceba que tinham colocado os pés pelas mãos, porque não houve perdão para Judas, não houve arrependimento, ou seja, não houve perdão desse arrependimento, igual não houve também quando diz chorou, ou isso se refere a Jacó, mas há uma parte de Esaú que fala de que com choro que não lhe valeu, não sei se é Amós ou Joel, com lágrimas veio buscá-la. Esse mesmo. Aí.
Dice que... O sea, Hebreos 12, 17. 12, 17, Hebreos. Hebreus 12, 17. No me falta. Era lo que... Sí, 12, 17. Sim, 12, 17. Doce, 18. 12, 18. 12 o 12, 12. Ou 12, 12. Por lo cual levantad Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Isso do manco seja curado quando a pessoa que saiu do quartinho empurrando a maca e se levantou sobre seus pés, empurrou a maca para fora e foi testificar. E saiu o homem de muletas carregando elas. Não creio que esses se sentaram num cantinho por aí, isso seguro foram. Esses são os que, nesse tempo, todos os que vão sendo curados, vão desejar fazer algo. O que eu faço? O que eu ajudo? Imagine. Cada vez mais pessoas sendo curadas. Em que eu posso servir? Leve um pouco de comida para aqueles que estão ali na fila. Veja, leve isso, faça isso. O que eu mais faço? Porque será algo tão grande que vai estar ocorrendo ali, que até os que vão estar sendo curados vão desejar. Não diz ele que depois muitos vão desejar um dia do Filho do Homem. Que seja uma atividade. E aqui a tem aí colocada e até pessoas que vivem na ilha, a qual muitos na América Latina e no mundo inteiro desejaram que fosse estar um momentinho pisando e escutando e louvando e glorificando a Deus no cumprimento do que foi visto pelo reverendo William Branham. Ou seja, tudo isso, como eu coloquei naquela vez que o irmão William me falou, naquele áudio eu coloquei essa história, diz, por esses vão ser julgados. Essas pessoas montadas nessa picape para ir numa atividade. Pois por aqueles que estão clamando em outros países, desejando estar aqui um dia, que não creiam que os daqui de casa, de onde Deus está se manifestando no cumprimento da terceira etapa, vão ser julgados por todos esses, que muitos vivem talvez, que até a pé podem vir, e o melhor por não crer no cumprimento do que Deus prometeu, não vêm nas atividades, pelo qual vão prestar contas a Deus e são bons candidatos para a grande tribulação, porque nenhum dos que deu as costas à obra de Deus neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa, fará o rapto. Nenhum. Porque os escolhidos, que são para os quais ele veio, para eles é a promessa de transformação e rapto. Para quem não, pois o primeiro que vai ser é dar as costas e atacar, porque esses são especialistas em atacar. Em seguida tiram e já vão começando a colocar o nome. Fulano de tal. Um enganador. Porque é o único que assinala, que aponta a obra de Deus como algo falso, é o diabo. Não chamou Jesus Belzebu? Tem demônio? Este não pode ser. E exatamente é o que está ocorrendo agora. E não percebem, nem perceberão até o final. Ficarão cegos, e cego, um cego guia o cego, ambos vão cair no buraco.
Agora, tudo isso, vamos continuar aqui. Para que o manco não saia do caminho, antes seja curado. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O irmão Branham disse, nesse sonho que teve, a mãe, você não pode caminhar por este caminho assim. Mas dá o mesmo, resvala a esses filhos de desobediência. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Agora, tudo isso, a contaminação, quanto a meio ambiente, vê? Fumaça e tudo que são com lixo e muitas coisas que contaminam o ambiente, mas o que contamina o homem, isso causa mais dano do que tudo que possa contaminar o planeta Terra. Porque isso já depende do futuro da pessoa. Não seja que haja algum fornicário ou profano como Esaú. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Há uma parte que ele diz que não se pode ir ou se adiantar ou ir por outro caminho, porque ao final serão rejeitados. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, ou seja, que já poderão vir depois ao final buscar a bênção, uma bênção, como ele disse, mas não tem outra bênção para mim, disse Esaú ao seu pai. Não. Eu já abençoei e será bendito. E poderão dizer, não, é que ele nos abençoou. Ele disse aí que eu lhes dei a primogenitura, eu os abençoei e serão benditos. Vejam, ele está falando aos escolhidos, não a você, incrédulo. Porque estavam os dois grupos aí misturados. E o anjo, que é quem faz a separação, já esse povo bendito está selado, e ele vem e pesca esses 153 peixes representados nesse número, os pesca, e os demais ficam com a ilusão de que ele me abençoou. Mas quando vem esse anjo, que é por meio da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias fazendo essa separação, a mesma palavra é a que quando cai nessa terra, nesses benditos, aí nasce, aí pesca o Espírito Santo essa pessoa. E por que não pesca a outra se a água caiu na mesma? Caiu em trigo e joio, por quê? No joio. Não, porque ele me diz joio, porque você está crendo no que Deus prometeu? Não, pois é joio. Tão simples assim. Brotaste a vida eterna e foi lançada a eternidade com a mensagem, com a grande voz de trombeta dos 7 trovões? Não, pois é joio. Não se vista que não vai. Não, mas é que ele deu a bênção da primogenitura e nos abençoou. E serão benditos. Pois agora, para que entenda um pouquinho mais isso, ele estava falando aos escolhidos, não a ti, para que vá se colocando onde te corresponde. Essa bênção não é tua. Essa bênção é dos escolhidos e expressamente dos escolhidos. Não porque este vem a dividir. E o irmão William nunca dividiu, ao contrário. Aí pode perceber você mesmo e você mesmo responder a pergunta: por que está fazendo isso? Porque o irmão William não era o homem onde esses ministérios estavam sendo operados para trazer a segregação, a separação entre o correto e o errôneo.
o que pensavam que iam seguir assim. Que pensavam que iam continuar assim. Mas tudo isso, neste tempo final, o povo de Deus, escolhido de Deus, já estão sábios no que Deus está cumprindo e no que foi profetizado, ou seja, já ao ver tudo isso, já podem compreender o que é a separação, o que é o trigo, o que é o joio, porque estão vendo com os próprios olhos. Estão palpando tudo o que está ocorrendo. E vem agora o curtir, o coraçãozinho, o like, E sem perceber, eles estão levantando a mão. Eu sou joio, aqui. E o outro, eu sou joio também. Eu estou também contra outro joio mais. E sem perceber, estão sendo juntados que tem que se juntar como joio. E o trigo, por outro lado, com esse avivamento se regozijando. Eu sou um, Senhor, que estou vendo tua vinda, que estou vendo o que você prometeu. E aqui estou recebendo essa fé de rapto. Ou seja, que tudo fica gravado e tudo o que o próprio diabo está usando para perverter a humanidade, tem que usá-lo também para que os filhos dele estão dentro, misturados aí, comecem então a se identificar com seu pai, que é Caim. Lá a serpente antiga, o diabo, Satanás e toda essa linha de Caim. E tudo neste tempo final tem que se realizar conforme como foi profetizado. Enviarei os anjos ceifeiros para trazer essa separação, essa segregação. Agora isso não gosta aos ouvidos dos incrédulos. E o diabo não gosta que o descubram, porque começa então a espernear e a lançar pestes pela boca e começa a blasfemar e falar. E vejam que depois desse áudio de hoje, vejam como vão sair muitos a mandar extratos, a dizer: este odeia as pessoas, este não pode ser de Deus. E o que não sabem é que Deus é um Deus de amor, claro que sim, mas se esquecem da outra partezinha, que Deus é fogo consumidor. Assim que as coisas vão se falando cada vez mais claras. E esse entrelace que está ocorrendo aí, onde plenamente depois será manifestado nesse quartinho, já de uma forma progressiva vai ir subindo tudo, porque veja, houve chamamento nessa visão que ele viu. Pessoas à frente recebendo o Senhor. E a pessoa diz: mas se a porta da misericórdia, da graça está fechada, como vão estar passando à frente? Tem um extrato que vamos ler em breve. Já tínhamos lido, creio, onde diz que já não será para rapto, nem transformação. Será para estar conscientes que terão que dar suas vidas na grande tribulação. Ou seja que, até isso, Deus dá oportunidade a esse mundo, a esse povo, às fátuas, porque a terceira etapa é para os 13 Deus vai dar a oportunidade para que não recebam o selo da besta. Agora lemos faz pouco tempo que estivemos conversando. Receber o selo da besta é rejeitar a mensagem da hora, rejeitar a terceira etapa, rejeitar o cumprimento da sua vinda. Já com isso, fica selada a pessoa com o selo da besta. Vejam, e pensam que isso é por crer no Papa. E isso é dentro da casa de Deus, na casa onde começa o juízo divino. Diz: o juízo começa pela casa, dentro. Assim que tudo isso estamos falando um pouco, talvez entrecortado, palavras cortadas, dizia o irmão Branham que Deus una essas palavras cortadas e traga vida, e compreendam e entendam a importância deste tempo final, de não dar as costas à obra de Deus, mas o melhor, seguir e obedecer à orientação divina, porque foi dito que numa grande carpa catedral pilar de fogo ia estar trazendo ao povo a revelação do rapto, pois
o povo tinha que estar escutando como esteve ali Pedro, Tiago e João, escutando esse que estava aí. Este meu filho amado, a ele ouvi. Os demais calem a boca. Não há espaço para ninguém falar. E isso vai com todos os que estão acrescentando e tirando a palavra ao que foi falado. Dizem, não é que eu coloco a mensagem nada mais. Mas o que falam e o que dizem vai contra tudo isso. Bom, que Deus nos abençoe e os guarde e que nos ajude em todo momento, a todos os escolhidos, a igreja noiva neste tempo final, a continuar nos preparando e continuar escutando e obedecendo a voz de Deus neste tempo final, a qual é a que está nos preparando para a nossa transformação. Porque a terceira etapa é para a noiva, para as fatos, para os escolhidos, e a transformação é para os escolhidos. Para as fatos, pois terão que passar pela tribulação. Para os incrédulos, já é tchau, como diz lá na Argentina. Até aqui chegou. Ou seja que, e os 144 mil, pois, eles também darão sua vida, mas ressuscitarão depois da grande tribulação, para serem os eunucos do milênio. Assim que, em frente, neste tempo final, e que essa etapa na qual vemos como está entrando. Deus continue engrandecendo e engrandecendo-se no meio do povo, porque tudo vai em uma forma progressiva até que chegue esse momento onde já vamos estar vendo coisas que para nós será algo comum. A cura será algo normal. Mas não entra de uma vez para que o povo não se torne fanático, mas que esteja consciente que é Deus quem está operando no meio do povo e que há uma orientação divina e que por isso tem estado dizendo que tem que ter um povo preparado para que seja também de grande ajuda e de instrumento para o Espírito Santo, a coluna de fogo operar neles para a bênção do povo em todos os países. Ou seja que começa desde os ministros até o povo, o qual devem ser pessoas prudentes e ordenadas para realizar neste tempo final a obra correspondente à terceira etapa. Assim que os milagres internacionais, diz aí, a mesma palavra diz, serão internacionais. Os que vão estar conectados, diz que verão igual ou melhor. Agora, como vai estar funcionando isso para que esse ministro desse lugar tenha todos os elementos também para realizar isso? Isso vamos deixar para esse momento e Deus vai operar também nesses lugares também. Recordem que Deus é um Deus onipresente, onisciente. E por isso tudo se realizará desde um quartinho. Tudo que está ocorrendo aí. E desde aí, cada vez mais e mais, Deus vai me mostrando como se está realizando e o porquê de certas coisas e tudo isso. E eu estou esperando uma visita muito importante, onde já depois disso já será diferente a coisa. Agora tudo isso não será visto nem será mostrado publicamente, porque há coisas que serão guardadas e reservadas e somente os escolhidos saberão e crerão
nisso que está acontecendo, porque já se falou de quem era. Já o conhecem, já se identificou, porque ele disse que ele se apresentará ele mesmo. E isso que eu estive fazendo, me apresentando eu mesmo ao povo, e depois que o povo já estiver consciente de onde está o pilar de fogo, falando ao povo, e não haja nenhuma isca de dúvida, diz que não pode haver uma pergunta. Faz tempo essa parte não lemos novamente, creio que foi em abril de 2022. Diz nenhuma dúvida, para que então assim possa já Deus continuar operando no meio do povo. Bom, vamos deixar aí que já hoje é 12 de fevereiro. Eu ia dizer agora mesmo deste ano, 2024, onde está fazendo aniversário Érica Gabriela, e temos uma comida aqui para celebrar esse aniversário, e eu agradeço a Deus por minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus genros e toda a família que Deus me deu através da minha esposa, a qual é de grande bênção para essa família. E Deus, pois, me abençoou muito com meus filhos, e eu desejo que para a Érica nesse dia, Deus a abençoe também e a cure também das conjunturas que já estão um pouquinho com essa situação, mas nessa manhã, algo muito formoso, ela sonhou, eu ia como 15 para 6, não é? E papai, ontem à noite eu sonhei que orei por ela e que a curei, tocando a mão, e eu toquei onde? A mão, e sonhou assim que quando se levantou já não doíam as juntas, porque tinha as juntas que doíam. Eu disse, nessa manhã, continue pressionando a isso, creia. E se levantou muito bem, disse, papai, olha, posso... Isso é algo... Não tinha dito isso, mas depois do parto e do... É como sequelas de lo que a ella le dio. Como sequelas que ela teve essa dificuldade. Vejam, ontem à noite também, e nessa manhã, acontece essa experiência, ela muito formosa que aconteceu, e compartilho com vocês essa experiência, a qual li também de tantos irmãos que me falam de que colocam a fé no ungido, diz Senhor, e dizem que nem sequer eu lhes respondi, mas que somente, irmão, você mesmo sem responder, eu já criei em você e coloquei a fé em você, e no outro dia amanheci bem. Agora veja o poder da fé. Colocando a fé, e o mesmo fez aquela mulher. Jesus não sabia que ela estava pedindo isso, de conseguir tocar a borda. Ele perguntou, quem foi que me tocou? Ele poderia ter dito, quem foi que pensou que ia me tocar e ser curado? Ou seja, mesmo que ele sabia todas as coisas, mas não todas, porque vejam que ainda ele não sabia. Diz, nem o filho sabe. Depois que foi ressuscitado, aí sim conheceu tudo. Mas Deus ia mostrando, abrindo tudo o que ia estar ocorrendo, o que o Pai me mostra, o que eu faço. Mas aí o que perguntou foi, quem me tocou? E já ela ficou curada desse açoite. Açoite, disse o irmão Branham. Ou fica Jesus. Porque os evangelhos, ele diz, há diferentes formas que ele diz, fique curada desse açoite, ou ficaste curada desse açoite. Veja, açoite diz. Bom. Marcos 5:25. São Marcos 5:25. Como diz?
Como diz, a mulher te viene, dice, pero él mirava ao redor para ver porém ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Deste teu mal, deste teu açoite, deste teu mal. Seja assim também contigo, Érica Gabriela, fique curada desse açoite, desse teu mal. E também todos os irmãos escolhidos de Deus que neste tempo final peçam à rocha em sua segunda vinda que fiquem curados, restaurados, para que continuem se preparando e cheguem à meta da transformação curados. E possam ser de grande bênção e de ajuda a este ministério. Possam ser um braço forte e manter essas mãos em alto. Esses ministérios de Moisés e Elias para obter essa grande vitória no amor divino. E poderão dizer, depois que disse tantas coisas nessa conversa, agora diz que vai vencer no amor divino. Porque é no amor divino que será vencido o diabo. Mas não é passando a mãozinha. O amor é corretivo e muitas vezes dói. Assim que vão ir entendendo o que é o amor. Assim que a grande vitória no amor divino, que vai ser em um quartinho de madeira, diz. Recordem que isso representa a alma, também o coração, a alma do profeta e dos escolhidos. Bom, foi para mim uma bênção. Muitas felicidades, Érica, no teu aniversário. Quantos você faz? 25 anos. Já aos 25 anos. Já. Aí. Se apaga a primeira luz. Que Deus acenda mais. E a todos. Que recarregue. Tem uma citação já com isso, porque senão não acabamos e já continuamos. Que ele diz que nos recarrega. Creio que eu li uma vez. Veja para ver onde foi. Em citações há um escrito que se fala. Eu li, creio que não. Veja se. Se não é a palavra recarrega. Recarga a bateria. Recarrega a bateria, essa mesma. Veja aqui. Dá carga. E que o nosso irmão William escreveu aqui. E que citação que foi? É uma citação bíblica. Ou no livro de citações está isso. Vamos ver se mais acima está. A cura do corpo, para dar carga ao corpo físico. Veja aqui. Cita o parágrafo 16, esse mesmo. Bom, aqui está. Página 3A, parágrafo 16. Seu corpo glorificado está aqui mesmo no tabernáculo agora. A presença do Espírito Santo, qual é sua condição glorificada. E ele escreve Logos. E escreve corpo glorificado, o teofânico, para dar carga ao corpo físico. Continua dizendo, você está glorificado em Cristo agora mesmo. Aqueles que ele justificou também glorificou. E seu próprio corpo glorificado está em pé perto de você agora mesmo em Cristo Jesus, para te dar forças tal como entra uma carga numa bateria. Corpo glorificado, teofânico, para dar carga ao corpo físico. O Espírito Santo está em você. E está para carregar seu corpo, para dar a você nova força, para curá-lo da doença que você teve, para colocá-lo bom. E ele escreve a cura do corpo. Vê? Para colocá-lo o quê? Bom. Saudável.
o corpo glorificado, o teofânico, para dar carga ao corpo físico. Já esse é o tema. Vamos colocar esse tema e que Deus lhe dê a carga que necessita cada um dos escolhidos para que estejam curados o seu corpo, até alcançar a promessa da transformação. Creia, você que me escuta e os que estão aqui, creia de todo o coração que esse corpo teofânico recarregue vossos corpos físicos, espiritual e fisicamente também, no nome eterno do Filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. William. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Aqui, a minha família, a Sara, minha esposa, Sara Esther, Érica, Daniel, Julian, Jorge, Joseph, Isaías, Zoe, e aqui de fora, internacional, Guilherme, Érica, que estão aqui acompanhando-nos nesse momentinho. Que Deus os abençoe e a todos.